Bom, galera, hoje eu vou tirar um tempinho para conversar com vocês sobre dois doramas que eu acabei de assistir e vim aqui trazer a minha análise e crítica. São Love Next Door e Joseon Creature, que acabou de acabar aí a segunda temporada. Essas duas produções que são da Netflix, né, e que são aí de grande orçamento, né, elencos de peso. Então eu vim aqui analisar tintim por tintim sobre essas duas produções. Então, se você quer saber mais sobre esses doramas, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E assim, gente, como eu já avisei lá na aba comunidade, numa postagem, né, já tem algumas semanas, que eu realmente estou produzindo menos conteúdo mesmo, tá? Eu antigamente, né, desde o início do canal até há pouco tempo, eu estava produzindo praticamente aí vídeos diários, ou então dia sim, dia não, mas eu diminuí consideravelmente a frequência dos meus vídeos porque eu estou envolvida aí em outros projetos, no trabalho também está bastante agitado, né? Viagem, trabalho, essas coisas todas. Mas assim, eu tô com vários vídeos para fazer e pouco tempo para fazer. A verdade é essa. Então, só espero que vocês tenham um pouquinho de calma comigo, tá? Mas aqui nós vamos falar sobre duas produções maravilhosas hoje, que é Love Next Door e Joseon Creature. São dois doramas completamente diferentes uns dos outros, mas assim, tá tudo bem, tá? São duas produções da Netflix, são duas produções de muito sucesso, né? Tiveram aí uma audiência incrível na plataforma, né? E a gente vai começar então com Joseon Creature, que assim, se vocês quiserem ver as minhas primeiras impressões com relação à primeira temporada, eu vou deixar aqui no cantinho, porque aqui nessa análise eu tô falando mais da segunda temporada do que da primeira, tá? Então agora sim eu vou adentrar aqui na segunda temporada de Joseon Creature. Vamos começar então pela ficha do dorama, para quem nunca ouviu falar nesse dorama, para quem ainda não assistiu e quer saber mais um pouquinho. Joseon Creature começou lá em 2023 na primeira temporada e a segunda temporada saiu agora em 2024, né? Saiu no dia 27 de setembro, todos os 7 episódios saíram no dia 27 de setembro. Cada episódio aí teve 48 minutos e assim, eu demorei um pouquinho para assistir mesmo esses episódios, porque o Joseon Creature, eu não acho que ele seja um dorama assim maratonável. Eu acho que o tema dele é bastante pesado, eu acho que você tem que assistir pouco a pouco mesmo, para você poder degustar ele aos pouquinhos. Pelo menos eu acho que essa experiência, assim, é menos traumática, menos pesada, porque o assunto aqui é, de fato, muito pesado, tá? Porque envolve monstro, porque envolve coisas muito sérias, tá? A censura aqui é 15 anos, então, assim, não é tão inocentezinho assim. Tem um certo nível de violência gráfica, né? Aquele sangue escorrendo pela tela, tem muito isso, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho, então, da sinopse desse dorama que mistura aqui os gêneros ação, suspense, histórico e ficção científica, tá? Joseon Creature retorna, essa aqui é a sinopse da segunda temporada, tá, gente? Joseon Creature retorna, estendendo a sua narrativa da tumultuada primavera de 1945, tá? A história se passa numa época em que ainda tá havendo ali a invasão do Japão na Coreia, aquela coisa toda, para as movimentadas ruas de Seul em 2024, ou seja, há um pulo mesmo temporal da primeira temporada para a segunda temporada, 1945 a primeira e 2024 a segunda, tá? Esta continuação, ambientada no cenário de criações monstruosas nascidas da ganância humana, entrelaça ainda mais os destinos de Jang Tae-san e Yoon Che-ok. Quem são esses dois personagens? São os personagens interpretados pelo Park Seo-joon, maravilhoso. Ele que, assim, nem precisa de apresentações, né, gente? Park Seo-joon já fez aí bastante coisa famosa, incluindo aí O que Houve com a Secretária Kim, incluindo Parasita, incluindo muita coisa boa que esse homem já fez na vida, né? E Han So-hee, a nossa queridíssima aqui, tá maravilhosa nesse dorama e tá maravilhosa em outros doramas também. Outras produções que ela fez que estão na Netflix, eu posso citar aqui o Apesar de Tudo Amor, por exemplo, e My Name. Apesar de Tudo Amor é um romance, drama, né? E o My Name já é ali mais de ação, já é mais tiro, porrada e bomba, entendeu? Então tem pra todos os gostos aqui. Então é o seguinte, gente, Joseon Creature, ele começa naquela coisa de fazer experimentos em humanos, tá? Os japoneses estavam pegando coreanos para fazer experimentos lá num laboratório que se passava no subsolo de um hospital. E aí
No final da primeira temporada, esse casal aqui explodiu o hospital, acabou com as experiências que estavam acontecendo lá. E assim, a gente fica sabendo que a mãe da Yeon Chae-ok estava lá, presa nesse hospital e se tornando um monstro, né? Apesar de ainda ter um pouco da consciência de que a Han So-hye, né? A personagem da Han So-hye ainda era ali a sua filha e tal, mas enfim, ela estava 99% transformada em monstro, né? E a gente vê bem no finalzinho da primeira temporada que a Han So-hee, ao encontro da mãe dela, acaba meio que sendo infectada lá, para poder se tornar um monstro também, tá? Então fica com esse suspense no ar aí na primeira temporada. E aqui na segunda temporada, de fato, essa pulo temporal, né? Por que Park Seo-joon e Han So-hee estão com a mesma cara? Porque os dois passaram por experimentos. Então, isso explica o fato deles estarem com a mesma cara. Por quê? Porque quem passa por esses experimentos, um dos poderes que a pessoa tem é super força, né? A pessoa fica super forte, né? Tanto que as lutas lá são, assim, muito loucas, né? Como se fossem mesmo, assim, super-homem e super-mulher, porque eles têm, assim, um poder inenarrável, né? Sobre-humano. E, além do poder, eles também têm um poder de cura, assim, muito rápido. Então, eles acabam se tornando imortais, porque não tem quem derrube essa gente, entendeu? E quem estava lá atrás dos experimentos na década de 40, né, em 1945, ainda continua por trás dos experimentos nos dias de hoje. E eles ficam, assim, chocados, né, que ainda está tendo experimentos mesmo até hoje, né? É no mesmo local onde era o hospital e hoje em dia é uma empresa de biotecnologia. Estou aqui contextualizando. Bom, agora que eu acabei de contextualizar, vamos adentrar aí ao que eu, de fato, achei do dorama. Então, o que acontece? Os dois personagens continuam sendo aí protagonistas do dorama. Lá na primeira fase do dorama, o Jo Tae-sang tinha ajuda ali das pessoas que trabalhavam para loja de penhores que tinha na casa dele, né? Obviamente essas pessoas morreram lá na década de 40. Essa parte aí do dorama realmente fica para trás. Apesar deles aparecerem em alguns momentos na segunda temporada, até para poder fazer uma costura, né? E aqui na segunda temporada eles têm a ajuda de outras pessoas, tá? Para poder acabar de vez com esses experimentos em humanos, transformando as pessoas em verdadeiros monstros, né? Então, o que acontece? Esses monstros sobrenaturais, né, que surgiram lá na década de 40, durante a ocupação japonesa da Coreia, vai continuar rolando durante todas essas décadas. E eles vão aprimorando essa transformação do ser humano em um verdadeiro monstro do jeito que moldado do jeito que eles efetivamente querem, né? Então a gente, como eu falei, a gente descobre que os dois passam por experimentos, né? E aí quando o Tae-sang, ele conclui lá o experimento dele, apagam a memória dele. E ele só tem lembrança de 2023 para frente, ou seja, ele só tem lembrança do último ano de vida dele. E isso acaba dificultando muitas coisas, porque quando a Yoo Chae-ok vai ao reencontro do Jang Tae-sang, e eles se reencontram de uma maneira muito inusitada, ela obviamente se lembra dele, né, porque não apagaram a mente dela, só apagaram a mente dele. Então, vai demorar muitos episódios para ele chegar à conclusão de que conhecia ela, de todo aquele passado que eles tiveram. Porque no decorrer dos episódios, as pessoas vão dando meio que dicas do que aconteceu. Até que ele acha um álbum de fotos, acha uma foto dela, e aí começam a falar as coisas para ele do que aconteceu. Então ele vai se lembrando aos poucos, até que de fato ele recupera aí toda a memória dele. Graças a Deus ele lembra da Han So-hee, e aí eles voltam a ficar juntos, né? Se beijam, aquela coisa toda, porque eles nunca deixaram de se gostar, na verdade, né? E ela estava longe dele, vivendo longe dele mesmo, gostando dele. Primeiro que ela tinha achado que ele tinha morrido, já começa por aí. E segundo que, mesmo depois que ela viu que ele estava viva, porque ele tinha de fato passado por um experimento, é que ela viu que ele tinha de fato perdido a memória nessa coisa louca aí do experimento tal. Então, ela estava longe dele porque ela, nessa de se transformar em monstro, ela realmente sente necessidade, tá, física de comer lá o cérebro humano e tudo mais. Então ela tá esse tempo todo matando pessoas inocentes, ela sabe que ela tá errada, enfim, mas ela é como ela sobrevive sendo esse monstro aí, entendeu? Então ela quer ficar longe dele porque ela não quer comer ele, entendeu? Literalmente. Só que o que acontece? A gente fica naquela esperança de que haja uma forma dela parar com essa sede monstruosa, entendeu? Mas eu acho que de fato não tem como.
Não tem como, ela vai continuar sendo assim para sempre, né? Então, assim, eles vão enfrentar novos inimigos, né, e desafios pessoais, porque eles vão voltar essa empresa de biotecnologia para poder salvar pessoas que eles conhecem atualmente, né, que são suas amigas atualmente, né? E aí juntos vão tentar destruir de vez a ideia de se ter monstros imortais e sem emoção, como armas, né? E aí no desfecho vai ter ali um confronto final, né? Estavam tentando ali matar a Han So-hee, tentando justamente uma armadilha para poder fazer com que o Park Seo-joon fosse lá até a empresa, entendeu? E aí rola de fato ali uma grande batalha, né, das pessoas que estavam responsáveis ali pelos experimentos. E aí acaba que, graças a Deus, o Park Seo-joon consegue derrubar todo mundo consegue sair de lá vivo, né? E eles conseguem de fato derrotar a ameaça sem sacrifícios, tá? Então a temporada termina ali com uma sensação de encerramento, mas deixa ali um quê aberto, sabe? Para novas possibilidades, para futuras histórias. Mas eu, particularmente, acho completamente desnecessárias. Apesar da segunda temporada ser muito boa, eu ainda acho que a primeira temporada é melhor, tá? Eu acho que ela é desenvolvida de uma forma assim que deixa a gente mais intrigado com o que vai acontecer. Como a segunda temporada tem poucas surpresas, você só está querendo ver de fato o desfecho daquilo tudo, eu acho que perde um pouco esse quê de suspense que a primeira temporada tem, né? A quantidade de episódios eu acho que foram suficientes para poder abranger ali todos os personagens direitinho, né? Contar ali da motivação de cada um. E um personagem que eu acho muito interessante é que ele aparece menorzinho na primeira temporada e ele tá um pouquinho mais velho na segunda temporada. Ou seja, ele envelheceu, mas envelheceu até um certo ponto, né? Porque ele ainda tá novo ali, ele tem 20 e poucos anos, enfim. A própria mãe dele, ou seja, a mulher lá que tá responsável pelos experimentos, botou o próprio menino, o próprio filho dela, que é adotivo, no caso, para fazer parte dos experimentos também. Então, ele também tem sobreforça, aquela coisa toda. Então, assim, gente, de fato é uma história muito louca, né? Típica, assim, de guerra mesmo, onde há experimentos com humanos para torná-los arma. Essa premissa, obviamente, não é uma coisa super inovadora. A gente já viu isso em outros filmes e outras séries, mas eu acho que a forma como a história foi conduzida foi muito bem contada, muito bem produzida. O dorama, né? A primeira temporada e a segunda temporada são muito bem produzidos, né? Efeitos especiais ótimos. E o elenco aqui tá incrível, né? Eu tenho aqui que destacar, inclusive, a química entre Park Seo-joon e Han So-hee, porque eles estão maravilhosos juntos, né? Mas terceira temporada não, gente. Aí já vai ser too much, tá? Então encerra por aqui a jornada de Joseon Creature. Agora vamos falar de Love Next Door, aproveitando que o ator Jung Ha-in estará no Brasil em janeiro de 2025. Se vocês quiserem saber mais sobre o fan meeting dele em São Paulo, eu fiz um vídeo aqui sobre isso e vou deixar aqui no cantinho nos cards, tá? Então vamos falar agora de Love Next Door. Então, gente, vamos de Love Next Door, né? Que foi um dorama aí que passou de 17 de agosto a 6 de outubro, né? Foram 16 episódios de 1h20. Essa 1h20 aqui eu discordo, porque a maioria dos episódios tem mais de 1h20. Tem alguns até que tem 1h30. Então, assim, realmente é um dorama muito grande, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar aqui com relação ao tamanho do dorama, do que eu achei do tamanho do dorama, tá? Essa história, né, é de comédia, romance e também tem um tema familiar muito forte, né? O tema família é bem central nesse dorama, né? Nós temos aqui Jung Ha-in, maravilhoso, que vem ao Brasil, como eu falei, em janeiro, né? Fazendo o Choi Song-hyo, a Jun So-min fazendo a Sok-hyo, Kim Ji-un fazendo Jung Mo-un e o Yoon Ji-on fazendo Kang Dan-ho, né? Então, assim, nós temos aqui somente essas 4 pessoas, mas obviamente o elenco é muito maior do que isso, né? O elenco é, de fato, muito grande. Eu acho que é por isso que o dorama é tão grande, né? Porque eles tentam abordar ali tramas e subtramas de todos os personagens. Se for somar todos os personagens, dá pelo menos aí uns 20. É por isso que acho que a história ali é tão grande, né? Nós temos aqui Choi Seong-hyo e a Baek Sok-hyo como sendo o casal principal, né? A história vai meio que girar ali em torno deles dois. E também desse casal secundário aí, que são os dois de baixo, né? Então, agora que eu já meio que determinei aqui direitinho as coordenadas de Love Next Door, eu vou ler a sinopse. Choi Sung-hyo é o mais notável jovem arquiteto da Coreia, e ele dirige o escritório de arquitetura Atelier In. Ele não é apenas quase perfeito como arquiteto, mas também é muito atraente e tem uma ótima personalidade. É um homem perfeito, né? Enfim. No entanto, ele passou por momentos que ele quer apagar de sua vida.
rola ali uns problemas familiares, que a família dele, gente, sempre se mostra assim maravilhosa para todo mundo, mas eles têm problemas seríssimos ali, principalmente dos pais dele, né? E como os pais dele não se dão muito bem, se tratam de uma forma muito fria, quem acaba sofrendo com tudo isso é o próprio Choi Se-hyo, né? Então o Choi Se-hyo obviamente conhece ele desde a infância, a Bae Sok-hyu, né? Que eles se conhecem quando eles tinham 4 anos de idade, quando as suas mães se tornaram amigas. E por causa das suas mães, eles acabam ali passando muito tempo juntos, tomando banho juntos em uma casa de banho feminina, desde pequenininhos, né? E aí agora eles vão se reencontrar, né? Porque depois de passar um tempo nos Estados Unidos, a Bae Sok-hyu vai voltar para a Coreia, ela vai se demitir, vai terminar com o noivo, né? Não vai se casar com o cara, vai voltar dos Estados Unidos para a Coreia e a família dela fica chocada, né? Aquela coisa louca, né? Enquanto que crescia, a vida de Bae Sok-hyu foi tranquila. Durante os seus dias de escola, ela nunca deixou de ficar em primeiro lugar academicamente em sua escola. Ela sempre foi apaixonada e enérgica pelas coisas que fazia. Depois de se formar na universidade, ela foi contratada por uma grande empresa lá nos Estados Unidos, como eu falei, né? E ela trabalhou muito duro lá como gerente de projeto, mas aqui tá dando um certo tom de mistério, porque eu tô dando spoiler, obviamente, porque é uma análise, né? Mas por algum motivo ela largou o emprego, ela está desempregada desde então, e ela vai reencontrar aí o Choi Seung-hyo, né? Que, na verdade, Love Next Door, por quê? Porque eles são vizinhos de porta mesmo, né? Então, o que acontece? Ela passa por maus bocados nos Estados Unidos, né? Ela sofreu ali, realmente, né, muito com o namorado dela, né, o noivo dela, porque ela teve câncer, não contou pra ninguém da Coreia, não contou pra ninguém da família dela, nem pro melhor amigo dela, ela passa por tudo isso só ao lado do ex-noivo e acabou que no fim das contas ela estava esgotada emocionalmente, ela não queria mais trabalhar, ela não queria mais ver a cara do cara, ela só queria sair dos Estados Unidos e voltar pra casa dela, pra família dela, pras raízes dela, porque ela teve aquela experiência muito ruim nos Estados Unidos e queria simplesmente sair de lá. E aí quando ela volta, né, a família dela começa a achar o quê? Começa a achar estranho, né, do tipo assim, por que que ela lá tão bem sucedida, prestes a se casar, voltou, né? Então realmente ficam uns 2, 3 episódios ali naquele suspense do que rolou, até que a gente descobre de fato essa questão do câncer e assim, a família dela uma loucura, né? Todo mundo fica consternado, inclusive os pais do Choi Se-hyo ficou assim, nossa, né? A melhor amiga dela, a Jung-mo-un, também ficou assim chocada do porquê que ela não contou, né? E o personagem, né, o Kang Do-ho, que é o quarto personagem aqui, na verdade ele é um repórter, né? E ele vai conhecer a Jung-mo-un através de uma reportagem ali na rua que ele estava fazendo, e ela é paramédica, né? Então eles acabam ali se encontrando na rua, se conhecendo na rua, de uma forma muito inusitada, mas eles também são vizinhos de porta. Então, assim, os dois casais são vizinhos de porta, os dois casais são amores de porta perto, né? Next door, né? Então, assim, de fato, esse título é muito perfeito para a história desse dorama. Então, agora eu vou adentrar aqui um pouquinho mais nas discussões. Então, aqui, gente, nós temos uma história bem enemies to lovers, né? Tanto que a amizade dos dois na infância, né, era muito complicada, eles viviam brigando, né? Mas eles desenvolvem esses sentimentos mútuos enquanto enfrentam desafios emocionais. Desafios emocionais como? Ele sempre gostou dela desde pequeno. Isso é fato, está claro, né? E aí ele escondeu isso durante muitos anos dela, porque sempre que ele ia tentar falar, ela tá namorando alguém, ela tá noiva, ela não sei o quê, então ele nunca teve chance, coitado. Então, ele chegou a namorar outras pessoas, mas nunca ficou muito tempo com ninguém, porque de fato o verdadeiro amor da vida dele era ela, né? O casal secundário, como eu falei, é um repórter e uma paramédica, né? E aí, ali durante o romance deles dois, eles vão vivenciar ali os seus próprios altos e baixos, né? Até porque ele é pai solteiro, né? Quem é pai solteiro na Coreia, como eu já falei aqui em diversos vídeos, é muito mal visto pela sociedade lá. Mas assim, inicialmente a mãe dela era contra o relacionamento, mas depois ficou tudo bem, até porque a mãe dela e ela estão super bem com ele e a filhinha dele, então acabam formando ali uma família muito, muito fofa. Nós temos aqui o grupo chamado de As Lavanda, né? As Lavandas ali é um grupo de amigas formadas pela mãe da Sok-hyun, né? A mãe do Song-hyo e mais duas outras mulheres, no caso a mãe da Mo-un,
né? E mais uma outra mulher lá, que essa quarta mulher quase não aparece, enfim. Elas quatro são, assim, maravilhosas, né? Elas trazem ali um bom humor para a história, um apoio ali emocional à trama. E no desfecho, né? Ambos os casais acabam superando as suas diferenças, né? Alguns ali tinham medo de que a amizade fosse se perder a amizade por causa do namoro. Eles tinham dificuldade de contar para as famílias porque achavam que as famílias não iam aceitar bem. E realmente, de fato, no início foi um super choque, aquela coisa toda, mas depois aceitaram tudo bem, graças a Deus. E aí é isso, né? A história termina com uma grande celebração ali de amizade e de amor, porque finalmente os pais do Song-hyo vão fazer as pazes, vão ficar bem um com o outro, vão ficar ali no maior love e vão ali renovar os votos de casamento. Então tem uma festinha ali no encerramento do drama, né? Com todos os personagens mais conectados e mais felizes do que no início, né? Então, apesar do drama ser grande, né? Eu acho que de fato 1h30 por episódio é muito grande mesmo, né, gente? Assim, eu não conseguia nunca ver um episódio inteiro de uma vez só. Eu sempre parcelava, entendeu? Porque eu não consigo ficar 1h30 focada numa mesma história, assim, a não ser que seja um filme, claro, né? Mas, assim, aqui tinham sentimentos muito fortes a serem trabalhados. Eu chorei em diversos episódios, me emocionei em diversos episódios. Então, assim, teve de fato um roteiro muito interessante, bem redondo, não deixando nenhum personagem ali de fora, né? Todos os personagens, até os secundários, eram muito bem interpretados, muito bem roteirizados. E, assim, como eu falei, foi muito emocionante do início ao fim. Eu chorei em vários momentos. E eu acho que abordou diversos temas interessantíssimos, né? Como, por exemplo, os desafios de você mudar de carreira, porque ela, ao procurar um novo emprego, ela não queria continuar sendo uma executiva de escritório, ela começou a querer ser cozinheira, e aí acabou que ele deu um restaurante para ela, construiu um restaurante para ela e deu um restaurante para ela. No caso, o pai também, porque o pai era dono do restaurante, mas transformou o restaurante dele num restaurante para ela, né? Totalmente reformado aí pelo noivo, vamos dizer assim, né? Porque acho que eles já estão nessa época, eles já estavam noivos, enfim. Ela acaba adiando por 1 ano o casamento, porque ela fala que está começando um restaurante, que é complicado esse primeiro ano, ela quer se restabelecer antes de se casar. E aí, coitado, pra quem já esperou tantos anos, né, Song-Yo, se esperar mais 1 ano, né, enfim. Você vê que ele sempre tá cedendo pra ela, né, ela é a dominante da relação e ele sempre tá cedendo pra ela, ele faz as vontades dela, enfim, fazer o quê? Sempre foi assim desde a infância. Então, assim, nós temos de fato essa mudança de carreira dela, né, a gente vendo isso, inclusive no início os pais dela não queriam que ela fosse cozinheira. Mostrar o pai dela se aposentando, né? Inclusive também a mãe do Seo-kyu também está se aposentando, né? Então mostra ali como é que é se aposentar, como é que é esse processo, né? De parar de trabalhar e começar aí novas atividades, né? Vou fazer um curso, vou aprender uma nova língua. Enfim, cada um vai se dedicar aí a um hobby. Vou aprender fotografia. Mostra ele aprendendo ali novos hobbies, de fato, né? Como que é enfrentar o câncer, né? De fato, ela passou ali por momentos muito complicados, ainda mais distante da família, né? Estudar por um propósito que a gente vê muito ali. Ela estudando para ser uma cozinheira e o irmão dela, ela tem um irmão também, né? Que estava estudando ali para se tornar um personal trainer. Ele passa o drama todo estudando. No início ele não queria muito estudar, não. Ele queria ganhar vida de maneira fácil, mas ele viu que não tinha como. Então ele acabou fazendo ali um curso para ser personal trainer e no fim das contas ele se torna personal trainer mesmo, né? Nós vemos aí o ex dela e o ex dele voltando, né? A realidade deles. Eles acabam ficando ali um pouco com ciúme uns dos outros, mas assim, os ex acabam se afastando e eles ficam de fato juntos, era só para ter ali mais molho na história. Do pai solteiro, né, que realmente é uma questão, assim, que eu acho ridículo na Coreia, as pessoas simplesmente acharem que essa galera, tipo, morreu para a sociedade. E a gente vai ver aí como é um pai solteiro se apaixonar novamente, né, se dar a oportunidade de se apaixonar novamente e ficar junto com uma mulher que ele ama e tudo mais, e que aceita bem a filha dele, aquela coisa toda. Então, assim, de fato, fala ali de muitas questões, né? A própria mãe também do Seo-kyu
simplesmente acha em um momento da vida dela que ela tá esquecendo muito as coisas e que ela tá com Alzheimer e ela desaparece, ela some e todo mundo fica procurando por ela e acaba que acham ela tava machucada e tudo mais, ela tinha se perdido lá no meio da mata, mas acham ela e acaba que no fim das contas ela nem tava com Alzheimer. Mas assim, a mulher tava sofrendo tudo aquilo sem saber, sem ter certeza do diagnóstico, né? Sem ter certeza do que de fato estava acontecendo com ela. Mas ela pegou aquilo pra si, ficou sofrendo, remoendo, não querendo contar pra ninguém porque tava com vergonha, porque achava que ia ser um peso pra família, e ficou remoendo. Isso fica remoendo aí uns bons episódios, tá, gente? Até a gente descobrir de fato que ela não tem nada. Então, assim, eu realmente me senti enganada nesse plot aqui, nessa subtrama do dorama. Fiquei assim, pô, tanto sofrimento pra nada, né? Caramba, era só pra gente sentir pena dela no fim das contas, né? Mas tudo bem. Enfim, só resumindo aqui, né? Acho de fato que cada episódio tem 1h30, fica muito grande. Eu preferia de coração que fossem 32 episódios de 45 minutos. Eu sei que a quantidade de tempo é a mesma, mas só o fato de ter 45, 45, 45, pra mim fica melhor, gente. Ai, episódios de 1h30 pra mim são tão tensos de assistir. Não sei como é que é pra vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso, porque eu tenho muita dificuldade de assistir episódios de 1h30. E olha que eu sempre assisto tudo, como eu já contei aqui em outros vídeos. Eu assisto todos os doramas em 1.5, gente. É rapidinho. Por que tem que ser rapidinho? Porque eu tô com pouquíssimo tempo pra me dedicar aos vídeos e também a assistir os próprios doramas, tá, gente? Tá difícil mesmo aqui de coordenar tanta coisa, tantos projetos. Mas assim, eu não vou ficar sumida por muito tempo, vou aparecer de vez em quando, então, por favor, tenham calma comigo, tá? Então, eu quero saber se vocês assistiram Joseon Creature, se vocês assistiram Love Next Door, o que vocês acharam desses doramas, eu quero que vocês me contem aqui embaixo, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau!